Oi, gente! Eu sou a Zenaide Cruz, criadora do Método Cruz, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do coitadinho, tá? Quem não carrega um coitadinho também, né, dentro do seu eu mais íntimo, né? Então, assim, o que eu quero colocar para vocês, que tem pessoas que acariciam, né, os seus próprios defeitos, que se acham realmente os coitadinhos, os pobrezinhos, as pessoas que precisam de ajuda. Você se encontra neste lugar? Ou você já fez a sua mesa redonda? O que é a mesa redonda? Se auto-questionar. Colocar o seu eu numa mesa redonda, você com você mesmo ou mesma, e se auto-questionar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não ando? O que está acontecendo comigo? É uma conversa com seu eu mais íntimo. Isso é muito importante. De vez em quando a gente vê que está pisando no tomate, a gente vai lá e tem essa conversa com a gente. Mas é você com você mesmo, tá? O que a gente precisa fazer? Pegar um manche, o volante da nossa vida e dizer: quem manda sou eu, quem toma as decisões sou eu. Sair do conformismo. O conformismo é muito fácil. A gente não muda com o conformismo. Tá tudo bem, tá ruim, mas tá bom. Tá péssimo a coisa. Mas não tem coragem de sair do lugar. Então, o que você precisa fazer? Se questione. Ninguém nasceu sabendo. Não fica achando que você é o primeiro, que não. Ninguém nasceu sabendo. A gente aprende com a vida. A vida mostra tanta coisa pra gente. Tanta coisa. E não é porque eu estou aqui, tá? Que eu não passei por poucas e boas também na minha infância. Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha infância, que é para vocês entenderem que a vida não é fácil, mas a gente põe aonde a gente quer. Se eu ficar no coitadinho, eu não saio do lugar. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nunca vai ter. Se você não arriscar, a vida é de arriscar. Você precisa arriscar, sair do conforto. A gente cresce no desafios, nas dores. Se você tem uma dor, passou por algum problema, você cresce. É importante ir lá no fundo do poço, chorar, reclamar, sei lá. Mas é importante para você sair como se fosse uma mola até engasguei, que joga você para cima. É importante você olhar para você e ter essa conversa com o seu eu. Vou falar rapidinho um pouquinho da minha história, tá? Eu sou, né, do interior da Bahia, e quando eu tinha 13 anos, a minha irmã faleceu, a minha irmã parceira, que eu amava demais. Nós duas éramos juntas e ela faleceu. Mas passou-se 20 dias, a minha mãe também faleceu. E eu me vi aonde? Sozinha no interior, sem saber nada da vida, sem ter conhecimento da vida. Mas eu encontrei um anjo na minha vida, a minha irmã Neiva, que carinhosamente eu chamo ela de Neiva. Ela estava na Bahia porque ela foi cuidar de todas as questões, né, da minha mãe, da minha irmã, e ela me trouxe com ela para São Paulo, capital. Agora imagina você aí, uma criança, né? Vamos dizer que era uma adolescente, mas não era uma adolescente porque eu era muito infantilizada. Uma criança que sai do meio do mato, sem conhecimento nenhum da vida, da cultura da vida, e vim morar dentro de uma capital na Avenida Paulista, tá? Próximo, não era bem na avenida, mas era ali 3 quarteirões da Avenida Paulista. A minha irmã trabalhava, a minha irmã era cozinheira numa casa, e eu só tenho a agradecer a Vânia Toledo, porque eu era essa criança, minha irmã trabalhava nesta casa, era uma cozinheira maravilhosa, maravilhosa até hoje, de mão cheia, minha irmã. E essa casa que me acolheu, a casa de Vânia Toledo, tá? A minha irmã, ela trabalhava lá
E me acolhia também, porque eu tenho que agradecer que ela foi a minha segunda mãe. Ela é uma irmã mais velha, não é a mais velha, depois da mais velha, a segunda mais velha. Eu sou a caçula, né, da família. Enfim, essa casa, ela trabalhou muitos anos, a gente foi muito bem aceita, muito bem acolhida lá, e ela cozinhava maravilhosamente bem, inclusive até hoje, né? Hoje, quando eu quero comer uma comidinha gostosa, para onde eu vou? Para casa da minha irmã, para casa da Nó, é para lá que eu vou. Enfim, ela acabou casando, saiu da casa, né? Largou o cargo de cozinheira, foi desenvolver outra atividade. E eu também acabei saindo de lá, mas aí eu vim morar com os meus irmãos. Enfim, foi outra luta também, porque eu também me via sozinha, eu não tinha ninguém de novo, tinha meus irmãos que chegavam, me acolheram muito também, eu só tenho que agradecer aos meus irmãos, né, que me acolheram demais. Mas eu me sentia muito sozinha, eu não tinha ninguém para conversar, eu não sabia o que fazer da vida, eu não sabia. E eu estudava, sempre estudei muito longe, sempre, eu nunca tive a oportunidade de estudar próximo. E dinheiro era sempre escasso. E eu lembro que a minha irmã Nó, né, carinhosamente, ela corria atrás de mim com chinelo, tipo assim, ou você vai pra escola, não tinha jeito. E eu, com todas as minhas dificuldades, eu era a única que tinha uma cultura um pouco maior dentro da família. Então eu não tinha ninguém para tirar as minhas dúvidas. Eu não tinha o Google, meu pai Google. No máximo que eu tinha era a biblioteca e os dicionários. Mas os dicionários não me explicavam o que eu precisava saber. Matemática, física, química, aquilo eu chorava em cima das provas, eu chorava em cima dos cadernos, porque eu não sabia fazer, eu precisava de maiores explicações. E não tinha dinheiro para pagar uma psicopedagoga. Por isso eu fui depois estudar, vocês vão entender todo o meu caminho. E a falta da minha mãe era muito grande, essa falta do acolhimento, a falta do colo da mãe era muito grande que eu tinha. Enfim, claro, né, que a vida passa, a vida cresce, a vida, né, a gente desenvolve, a vida põe a gente nos lugares, porque a gente precisa crescer, por isso eu tô falando para vocês aqui do coitadinho. E aí eu terminei todo o colégio. Fiz magistério, que na época, né, tinha magistério, eu fiz todo o magistério. Depois eu fui para o curso de pedagogia, as graduações, psicomotricidade, psicopedagogia. Por que eu fui fazer psicomotricidade? Porque eu comecei a trabalhar na Cavalaria 9 de Julho, aí em São Paulo. E aí tinha a ecoterapia, que eu amava também de paixão, os cavalos. E olha para vocês verem, a gente nunca entende, né, a vida, mas a vida vai mostrando pra gente o tempo inteiro o que é a vida. O meu pai sempre lidou com cavalos. Eu nunca prestei atenção nos cavalos. Passou-se 20 anos para eu descobrir a utilidade, né, que o cavalo tinha, que era terapêutico, que o cavalo tem uma função terapêutica. Por isso eu fui também buscar, né, a psicomotricidade e viajei, fui até a Itália também, na NIRI, que é uma associação lá, fiquei em Milão, um lugar maravilhoso, e foi outro desafio também gigantesco na minha vida, sair de um país, né, que a hora que eu me acostumei, tem que ir para outro lugar. Enfim, e assim eu fui buscando os conhecimentos, por isso eu tô aqui colocando para vocês que a vida é de desafios, a vida não é fácil. Aí toda a minha luta de estudo, né? Morava com quem? Eu morava muito longe. Quantas vezes eu fui assaltada? Chegando meia-noite, descendo do ônibus, fui assaltada, né? Para chegar até em casa. Morava num bairro que não era assim, né? Essas coisas. Por isso eu era muito assaltada também. E aí eu disse para mim mesmo, quando eu me casar, eu não fico nesta cidade. E foi então que eu vim para o interior de São Paulo, Piracicaba. Uma terra maravilhosa, a terra da pamonha. Quem não já ouviu falar, né, pamonhas de Piracicaba?
Eu amo essa cidade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi vir para o interior. Pisar na terra, sentir o vento, a chuva, pisar na grama, abraçar a árvore. Acho que eu precisava disso, né? Eu sou do mato, né? Então eu precisava voltar para o mato. Acho que era isso. A vida explica muita coisa pra gente, tá? Então assim, a minha vida sempre foi de muitas lutas, de muitas conquistas também. Se não tivesse lutas na minha vida, eu não teria conquista. Por isso eu estou aqui falando para vocês. A gente precisa lutar, a gente precisa vencer as batalhas. Não é fácil. A vida prega peças na gente o tempo inteiro. Eu criei todo um método de ecoterapia, que é um outro filho também, né? Eu trouxe a ecoterapia em 1999 aqui para Piracicaba, tem uma outra pegada, uma outra história, tá? Mas depois eu fui percebendo que a vida estava me levando para um outro caminho, porque quando eu estava dentro da sala de aula, as mães me procuravam muito, eu ficava muito com as mães, aconselhando, conversando, e eu fui percebendo que eu tinha algo a mais, eu podia oferecer muito mais. Por isso eu caminhei pelo lado terapêutico. Aí eu fui fazer outras graduações em cima, né, desse lado mais terapêutico, onde eu fui fazer a numerologia, a leitura corporal sistêmica, que eu fiz vários cursos, Dr. Fernando Freitas, maravilhoso, tá? E aí outros cursos também, né, não importa, mas a constelação familiar também, né, outra graduação muito boa, que está me ajudando muito e eu consigo ajudar as pessoas, né? Eu também sou taróloga, né, amo as cartas. E não fica aí as pessoas pensando que as cartas, né, vamos dizer assim, é macumba, é não sei o quê, que as pessoas têm, né, um preconceito. Mas eu tive que ralar muito, estudar muito as cartas para poder entender, para poder compreender, tá? Estudar a mitologia grega, né, desmiuçar tudo. Então não é fácil, a vida não é fácil. Hoje eu estou aqui com outro desafio, o método Cruz. Por isso eu estou te chamando, por isso eu estou te colocando, né? Vamos, a gente precisa caminhar. A gente não pode ficar esperando que as coisas caiam na cabeça da gente. A vida é de desafios. E se eu ficar esperando alguém me empurrar, vai ser difícil. Alguém pode até falar, mas o querer é meu. E aí eu questiono e diz assim, ninguém, como eu já coloquei para vocês, ninguém nasce sabendo, ninguém. E quais são as ferramentas da emoção que são positivas ou negativas? Quais são essas ferramentas, tá? Cuidado com a mente da gente, a gente precisa prestar muita atenção na nossa mente, porque a mente mente para a gente, até rimou. Mas o universo e a mente não têm discernição. Então, por isso que a gente fala, pensa positivo, porque o que você pensa, o universo encaminha para você. Então, cuidado com o que você vê no outro também. Você não vê tudo que você vê no outro. O outro tem, às vezes a gente se espelha, né, numa pessoa que tem uma pegada legal, mas a gente não pode seguir o mesmo caminho, porque todo mundo tem o seu livre-arbítrio, tem um caminho para a gente construir. Então, é importante eu admirar as pessoas, sim, mas eu preciso seguir o meu caminho, não posso seguir o caminho do outro. E segundo Augusto Cury, né, os piores vampiros moram dentro de nós. Toma café com a gente, almoça com a gente, janta com a gente e não deixa a gente dormir, né? Então, por isso eu coloco mais uma vez para vocês. Bora fazer o método Cruz. Vamos procurar ajuda. Quem tem, sabe, os próprios vampiros dentro da gente que fica, né, dizendo, não deixa você viver o hoje, né, tá sempre lá no futuro, essa vida corrida, essa loucura que é. Bora olhar um pouquinho mais para o método Cruz, tá bom? Esse acontecimento será dia 21/11, acontecerá um evento online, gratuito,
tá? Onde você vai entender muita coisa da sua vida, muita coisa você vai entender.